das eleições. Deputado, dois telespectadores fazem a mesma pergunta. Alexandre Pereira Costa, de Pindamonhangaba, pergunta o que o senhor tem a dizer em relação ao seu nome entre os beneficiários da empresa Pau Brasil. E o Adolfo Alves Ferreira, de São Bernardo do Campo, que diz: os índios utilizavam o Pau Brasil para corar, tingir os tecidos. O senhor não ficou curado quando viu o seu nome na contabilidade da empresa Pau Brasil? Em primeiro lugar, eu fiz um levantamento com os meus chefes de campanha, porque um deputado, um senador, um prefeito, um candidato a prefeito, não faz a contabilidade da campanha. Eu tinha que me preocupar com outros temas, como sobreviver no Rio de Janeiro, como inserir no Rio de Janeiro contra o PT, que tinha uma poderosa máquina, e o PDT, que tinha Brizola, no momento em que Brizola estava, por assim dizer, no apogeu do seu poder. Isso era tratado ao nível dos assessores financeiros. E eles não encontram nenhuma referência a Pau Brasil. Agora, eu me admiro que você, um rapaz tão inteligente, esteja associando a todo esse pseudo-escândalo que está surgindo e que é uma vasta exploração política dirigida contra a figura do Maluf. Vamos ser francos e vamos acabar com essa confusão entre moralismo e moralidade. A moralidade é uma virtude, o moralismo é um cacuete, no caso, um cacuete perverso. Será que alguém acredita que um candidato à presidência da República ou à governança do Estado, que não tenha recursos pessoais, que não seja rico, pode mobilizar a sua candidatura apenas com contribuições de pessoas físicas, como prevê a lei? Haverá no Brasil um suficiente número de pessoas físicas dispostas a esse sacrifício financeiro? Isso não existe. Na realidade, todas as campanhas de todos os partidos são financiadas através de um misto de recursos pessoais, contribuições de pessoas físicas e contribuições de pessoas jurídicas de várias ordens. Consideremos o elenco de possibilidades. Você tem vários tipos de candidatos. Tem um candidato rico que pode fazer a sua própria campanha com seus próprios recursos. Tem um candidato pobre que não consegue recursos e habitualmente não é eleito, a não ser vereador. Você consegue ser eleito para vereador com língua, conversa mole e sola de sapato. Só vereador. Se você alarga o horizonte, você precisa mobilizar algum recurso. Depois você tem os candidatos que já chegaram ao poder de uma maneira ou outra e fabricaram caixinhas. Então se reelegem com a utilização de suas caixinhas, que servem também de base de apoio para criar uma coorte de apoio. Porque um governador, um presidente da República tem que ter um sistema de apoio e tem que ajudar aqueles que o apoiam. Então aqueles que já estiveram no poder e formaram caixinhas resolvem o problema dessa maneira. Você tem depois um outro tipo de político. É o político que não está no poder, que não tem caixinha, mas que consegue nomeações para empresas estatais ou autarquias. E as empresas estatais, então, mobilizam recursos. Chamam, por exemplo, os empreiteiros e dizem: olha, seus pagamentos vão se atrasar se você não apoiar o nosso candidato, que nos dá prestígio, apoio. Ou então, não terá mais contratos no futuro, se não apoiar a nossa corrente política. E por que é que os políticos brigam desesperadamente para nomear gente para estatais? Para ter esse tipo de apoio eleitoral. Deputado, mas eu só queria terminar. O seu caso nesse elenco? Eu só queria terminar. Bom, além disso, você tem o político ideológico. É o caso, por exemplo, dos partidos comunistas que recebiam financiamento do Cominter. Era um comitê internacional que sabidamente financiava os partidos comunistas do mundo. Desaparecido do Cominter, esses partidos também murcharam. No Brasil, estão reduzidos aí aos 3 ou 4 gatos pingados, que miraculosamente têm a liderança do governo, coisa também difícil de explicar. Esse financiamento do Cominter é conhecido, os partidos de esquerda, comunista, tinham tradicionalmente esse tipo de financiamento. Mas existem também os partidos ideológicos, não da linha radical marxista, mas da linha socialista, como, por exemplo, o PT. O PT recebe contribuições de sindicatos nacionais e estrangeiros. E ninguém me diga
que o senhor Lula rejeitou contribuições de empresários, que eu não conheço nenhum empresário que tenha contribuído para o Collor que não tenha também pago um prêmio de seguro, contribuindo um pouco para o Lula. É o chamado dinheiro do bandido, na esperança de ser protegido caso viesse a ser implantada a República Sindicalista. É o caso dos violinistas no campo de concentração. Muitos judeus tocavam no campo de concentração, não porque achassem que o Terceiro Reich chamava a música, ou porque se deliciassem com a música, apenas para não ir para o campo de concentração. Então, eu não conheço empresário que não tenha procurado fazer seu leque de proteção, olhando muito para o Ibope. Quando o Collor tinha 2%, provavelmente só a família o financiava. Quando ele passou a 12%, 13%, 20%, passou a dominar no Ibope, o PC Faria não tinha a menor dificuldade, havia gente esperando para contribuir. O senhor poderia especificar, por exemplo, na última eleição, qual foi o total de recursos, né, que foram necessários para a sua campanha? Qual o percentual desse total que teria vindo de pessoas físicas, jurídicas? Deixa eu terminar. Bom, então temos esse tipo de política ideológica. E eu acho uma safadeza inominável, e estranho muito que a imprensa esteja batendo se associando nesse coro, que o PT tenha conseguido tornar aceitável a seguinte teoria: é perfeitamente legítimo e ético contribuir para o Lula implantar a República Socialista. Agora, é criminoso, é pecaminoso que um empresário contribua para o Maluf para ele defender o sistema capitalista. Ora, bolas, caçarolas. Se é legítimo contribuir contabilidade para... fantasma, deputado, se, não está entrando no mérito. Se é lícito contribuir para a comunista. implantação do socialismo, deve ser lícito também contribuir para a defesa Mesmo do que capitalismo, seja que o capitalismo por baixo do pano. é a solução que mundialmente se provou exitosa. Você ainda Deputado, tem um outro isso tipo de justifica o PC político. Farias, É o político que não é provavelmente ideológico, mas é filiado a credos religiosos. Então recebem financiamentos religiosos. Isso é até doloroso, porque eu vejo lá minha empregada, 10% do salário dela vai para a igreja e provavelmente a igreja vai utilizar isto não para obras benemerentes, mas em parte para caixinha política. Depois você tem os políticos que não têm linhas ideológicas de tipo esquerda, que não nomeiam gente para as autarquias, que não estão no poder e, portanto, não formam caixinhas. Esses têm que buscar contribuições de pessoas físicas, preferivelmente, e acredito que a grande maioria tenha também, se não a totalidade, alguma contribuição de pessoa jurídica. Agora, eu não tenho uma estimativa do custo de minha campanha, porque eu fiz uma tolice inominável. Amigos que me procuravam e diziam: bom, você representa aquilo que eu concebo como um estilo desejável de vida. Quer dizer, uma economia de mercado, com predominância da empresa privada, com um governo pequeno, ágil, modesto e eficiente. Este tipo de visão da sociedade é aquilo que eu quero. Não é que eu gostaria de contribuir para você. Como é que você quer? Eu então caí na tolice de dizer: não, eu quero material, esse negócio de dinheiro, perigoso, sei lá, não gosto disso, tal. Quero que me dê material, propaganda, transporte, coisas assim. Foi um erro fatal, porque quando chega na reta final, a gente precisa de dinheiro mesmo. Sua relação, então, com o pianista João Carlos Martins, ela é apenas admiração musical? Você tem alguma... Eu conheço o João Carlos Martins, o que há 30 anos. Eu conheci em 1961, quando era embaixador em Washington. E ele chegou lá como um pianista que desejava se lançar. E até um episódio curioso, se me dá tempo, eu até posso contar. Eu tinha chegado a Washington há 3 dias, isto era mais ou menos começo de outubro de 1961, no governo Kennedy, e fui convidado por um jornalista que tinha trabalhado no Brasil, Ted Schultz, que era correspondente do New York Times, para uma festa. Ele me disse: você vem a essa festa porque eu sou correspondente do New York Times, todo mundo político de Washington vai lá, porque precisa da opinião do New York Times. Então você vem que eu te apresento logo a todo mundo. Eu fui, tomei uns drinks, fui apresentar várias pessoas, de repente chega uma moça com um ar de hippie e me diz: que droga de embaixada é essa? Eu disse: mas
como droga de embaixada? Estou chegando há poucos dias. E por que sou uma droga? E por que a embaixada é uma droga? É uma droga porque todas as embaixadas prestigiam os talentos musicais que vêm, ou culturais que vêm a Washington. E chegou aqui um rapaz, está hospedado comigo, há 3 dias, que é um grande intérprete de bar, um grande pianista, e a embaixada não fez nada. Eu disse, bom, mas eu estou chegando há 3 dias, não conheci esse cidadão, se ele é realmente um talento, vou apoiá-lo, então vamos fazer o seguinte, eu dou uma festa na embaixada, eu dou as bebidas, os garçons, a comida, agora você traga os hóspedes para prestigiar este jovem pianista, porque eu estou chegando em Washington. Ela era nada mais, nada menos que a filha do líder da maioria, Mike Mansfield, um homem de extraordinário.